Saudações, meus queridos amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e mais quem estiver nos ouvindo e vendo. Estamos aqui então reunidos para mais um dia de estudos do Evangelho e nós estamos no capítulo Sede Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho. E nós já vimos aí, ao longo das semanas anteriores, que esse capítulo nos traz uma mensagem que não é nada fácil, ser perfeito. Se a gente for pensar em ser perfeito, segundo o que a gente já ouviu aí na mensagem, nós temos que amar aos inimigos, que não é uma tarefa fácil, fazer o bem àqueles que nos odeiam, que também não é uma tarefa fácil, e orar por aqueles que nos prejudicam. Bom, são coisas que, como eu já disse, não são fáceis, mas nós que entendemos que estamos aqui numa escola, sabemos que nós precisamos, para aprender alguma coisa, em toda escola a gente tem que praticar. Então a gente tem que ter uma certa dose de esforço para praticar isso, o amor aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos prejudicam. E isso é essencialmente a caridade, a caridade moral. Tá certo? E nós temos que combater dentro de nós aqueles defeitos, egoísmo e orgulho, principalmente, que são os antagonistas, da caridade, tá certo? Então, se a gente for lembrar lá daquela mensagem do homem de bem, no geral, a gente vê que não é nada fácil ser um homem de bem. A gente se esforça para, na maioria das vezes e na maioria dos nossos atos, a gente agir como pessoas de bem. Tá certo? E nós, na maioria das vezes, temos um sentimento positivo quando agimos sendo pessoas do bem, segundo a mensagem que nos foi dada de ser pessoas do bem. Esse sentimento positivo é um sentimento de aprovação que vem daquele Deus que está dentro de nós, que sempre sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Aquela consciência que nós temos das coisas certas. Então, esse sentimento positivo é aquele que reforça em nós as nossas atitudes positivas. E se a gente for seguindo na nossa intuição de, mediante um reforço positivo, fazer de novo a ação do bem, nós vamos aos melhorando. Indo aí para a mensagem de hoje, nós estamos aí... A mensagem de hoje é o homem no mundo, E o texto é um texto que foi escrito por um espírito protetor, ele não se identificou, na cidade de Bordeaux, aqui em português, Bordeaux, em 1863. Então vamos lá à mensagem e ao estudo, Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles morar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Então aqui é um chamamento que o Evangelho faz, que a mensagem faz, de que nós temos que ter um sentimento de respeito ao próximo sempre que formos colocados nessa situação aqui em que estamos no mundo. O homem no mundo é o homem aqui. Então, eles chamam que a gente tem que sempre respeitar as pessoas com as quais a gente vai conviver. Continuando, não creais toda a vida que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então vejam,
A mensagem aqui diz bem claramente, né? Essa exortação que nos é feita para a prece e a evocação mental de Deus e do bem não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro lá, né? Rezando o tempo todo e você vai abandonar a sociedade, etc. Não, não é nada disso. Ele diz bem ao contrário, né? Vivei com os homens da vossa época e como devem viver os homens. Então a gente tem que aproveitar as coisas da época que a gente está na situação de encarnados, tá certo? E se a gente tiver que sacrificar alguns momentos as nossas necessidades materiais, as nossas necessidades de frivolidades do dia a dia, que são inerentes à nossa situação de encarnados, podemos fazer, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, temos que fazer as coisas do mundo material? Temos, mas com um sentimento de pureza, sem grandes exageros, né? Sem nos dedicarmos somente àquilo, tá certo? Vamos fazer o que temos que fazer, mas com a, entre aspas, que se fala aqui, a devida santidade, né? Continuando, fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu contando os dias que se aproximam de sua herança. Aqui tem uma coisa bem interessante, né? Primeiro é que nós fomos colocados no mundo em que há pessoas dos mais diversos tipos e caracteres, né? E nós temos que aprender a conviver com isso e daí desse aprendizado vem a nossa evolução. Então, aprender a viver com pessoas dos diferentes níveis evolutivos que estão todas colocadas juntas aqui é a grande lição, né? Para a gente exercitar a paciência, a benevolência, né? A caridade, como de uma forma geral. E a gente deve, então, nos mantermos alegres, né? Felizes. Mas com a alegria, aqui tem uma frase genial, eu acho, né? A alegria, a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança, ou seja, do céu. Então, eu acho que o sentimento que nós temos que racionalizar e nutrir é que nós, aqui enquanto encarnados, somos seres eternos que estamos dormindo e a nossa encarnação é um sonho. Esse sonho nos priva de muitas lembranças da nossa vida como um todo. Mas é nesse sonho que nós aprendemos lições que nós vamos, quando voltarmos para a nossa verdadeira casa, ou seja, para o céu, né? Depois de desencarnar, vamos poder somar a nossa evolução, que a gente sabe que em cada encarnação a gente evolui um pouquinho, na maioria das vezes, né? Então, quando a gente acordar para a nossa verdadeira vida, na situação da erraticidade, nós vamos ter a lembrança desta encarnação como um sonho que passou. Claro que um sonho em que nós temos responsabilidade sobre aquilo que fazemos, né? Não é o sonho que a gente sonha quando a gente vai dormir, que lá no sonho você matou alguém, era sonho, não tem problema, não. É dentro das devidas proporções, com as diferenças aí que devem ser respeitadas. Aqui a gente tem responsabilidade sobre aquilo que está fazendo. Mas no aspecto geral, né, da nossa vida, é como se fosse um sonho, porque aqui a gente não tem consciência plena daquilo que somos realmente, né? E aí, continuando, a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Então vejam, a gente não precisa ser aquela pessoa austera, né? Quieta, não brinca, não ri de nada, etc. Não precisa ser assim, né? Não há necessidade que seja assim. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, num impulso d'alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja para a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas, ou seja, a Deus.
nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Então a pessoa não precisa ser aquela pessoa austera, que não ri de nada, que não acha graça em nada que seja do mundo material. Não, a pessoa tem que ter a alegria da vida, né? Mas pensar que sempre, em todas as suas atitudes, você tem que pensar em Deus, né? Vou fazer uma obra, peço a ajuda de Deus para que aquela obra seja bem sucedida. Acabei de fazer uma coisa, dou graças a Deus pela obra que foi terminada. Se a gente for fazer obras sempre positivas, Deus vai estar sempre conosco naquela obra, aí eu acho que vale a pena a alegria da vida, né? É óbvio que a gente se distancia muitas vezes pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos, e acaba perdendo o contato com Deus ou com os bons espíritos, e aí vem aquela coisa, né? Eu pedi a ajuda dos bons espíritos para uma determinada situação e não fui atendido. Será que a gente estava em sintonia com os bons espíritos naquele momento para que eles nos ouvissem? Porque, pensa bem, se eu tenho um padrão de pensamento, vamos colocar numa escala de 0 a 10, só para a gente poder quantificar, 10 sendo mais elevado, se eu tenho um padrão de pensamento 2, 3, são os espíritos de padrão de pensamento 2, 3 que estão à nossa volta, que nos ouvem. Aí num relance assim eu tenho, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Lá tento elevar meu padrão de pensamento lá para o 7. Eu quero me comunicar com o pessoal do 7. Não vão me ouvir, tá certo? Então o que a gente tem que fazer é se esforçar para ter um padrão de pensamento 7, para quando a gente quiser falar com o pessoal lá do nível 7, eles possam nos ouvir. Certo? Então não adianta a gente manter o padrão de pensamento 2 e querer falar com o do 7 e reclamar, o pessoal do 7 não me ouve. Não ouve mesmo, tá? São sintonias muito diferentes. Então a gente tem que manter a sintonia. Então aqui a virtude, né, que ele nos fala é manter a sintonia do pensamento nas coisas boas de Deus, né? E aí, se a gente conseguir, não é fácil, aqui nós estamos falando de ser perfeito e nós sabemos que nós não somos, né? Mas dentro da nossa escola a gente tem que se esforçar para aprender. Então, se a gente mantiver o padrão de pensamento um pouquinho mais elevado, a gente vai ter uma comunicação melhor. Então a gente pensa assim, né? O Chico Xavier, qualquer momento do dia e da noite, ele entrava em contato com o Emmanuel e falava e o Emmanuel respondia na mesma hora. Lógico, sintonia total eles tinham, né? E a frequência de pensamento do Chico Xavier dificilmente caía a níveis em que ele ia perder o contato com o Emmanuel. Então era assim, era natural. Mas estamos falando de Chico Xavier, não estamos falando de nós. Nós estamos aqui para aprender, né? Continuando aí o texto, os cachorrinhos hoje estão animados aqui, né? A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Olha, está grifado aqui, o homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Agora há pouco ele falou que nós fomos colocados no mundo com seres dos mais diversos tipos, né? E aqui ele está dizendo que se não fosse assim, não tinha o que crescer, né? Sem a caridade não há salvação. Depois ele diz aqui, olha, o homem que vivesse só não teria caridade a exercer, portanto não poderia ser salvo, né? Então não dá para ser salvo vivendo só. Então se eu me isolar, dizer eu não vou pecar, eu vou me isolar, eu não vou ter contato com ninguém, assim eu não penso mal de ninguém, não falo mal para ninguém, eu não faço nada com ninguém, e aí tô livre de tudo. Não está livre de tudo coisa nenhuma, porque quem não fez o bem também será cobrado pelo bem que não fez, né? Não basta não fazer o mal. Então, não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo que pensar, senão em si, sua vida é a de um egoísta, né? Capítulo 5, número 26. Então, não podemos nos isolar. Nós temos que viver em comunidade, dentro desse mundo heterogêneo, cheio de gente das mais diferentes
das mais diferentes evoluções, e é com isso que nós aprendemos e exercitamos sermos melhores, né? Finalizando aí o último parágrafo, não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e cobrir-lhe de cinza, ou seja, sacrifícios materiais, né? Não, não, ainda mais uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Então, é aquela história, né? Não podemos condenar o amor de forma alguma, estamos falando isso em vários aspectos do nosso dia a dia. E a gente tem a liberdade e a gente tem até a obrigação de vivermos felizes segundo as necessidades da humanidade, tá certo? Agora, que o texto aqui nos diz mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo. Ou seja, a gente pode ser feliz com as coisas da vida material, sim, mas desde que a gente não se dedique somente a isso, né? Que a gente também se dedique a outras coisas da vida não material, ao nosso aprendizado espiritual, ao nosso crescimento, né? À nossa reforma íntima. Isso é que a gente tem que levar em consideração, mas isso não quer dizer que nós sejamos proibidos de gozar das coisas boas que a vida do encarnado pode nos dar. Tudo na sua medida. Eu acho que a mensagem que esse Espírito Protetor quis nos dar aqui é mais ou menos essa, segundo a minha humilde interpretação. Peço a vocês que façam hoje uma boa meditação a respeito da dificuldade que é sermos perfeitos, mas é que no caminho da perfeição que nós estamos. Boas vibrações para todos na sequência aí do nosso estudo. Boa noite e fiquem com Deus.